Olá, seja bem-vindo a mais uma série dos nossos vídeos oncológicos. O que quer dizer isso? Existe uma lógica entre nutrição e câncer e é isso que eu me proponho a passar aqui para vocês. Meu nome é Patrícia Reis, sou especialista em nutrição oncológica pelo INCA e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estratégias para ganho de peso em oncologia. Baseado no fato de que alguns pacientes perdem peso ao diagnóstico ou durante o tratamento oncológico. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que não é a totalidade dos pacientes oncológicos que vão perder peso e vão ter dificuldade em relação à ingestão alimentar, a ganho de peso durante o tratamento ou após o diagnóstico do câncer. Geralmente a gente tem essa visão sobre o paciente oncológico, aquele paciente muito emagrecido, aquele paciente que obviamente, pode ter queda capilar, perda de sobrancelha, então aquele desenho, aquele estereótipo do paciente oncológico. E hoje, com a evolução do tratamento e também com o conhecimento sobre a história metabólica, nem todo paciente oncológico perde peso. Um exemplo, pacientes com câncer de mama tendem a ser pacientes com sobrepeso e obesidade e tendem a ser pacientes que não vão ter um efeito colateral tão importante que é essa redução da ingestão alimentar e perda de peso. Há normalmente uma manutenção do peso, às vezes até ganho de peso durante esse processo. Já outras localizações, por exemplo, como um cabeça-pescoço, que por conta da localização o paciente começa a não conseguir alimentar, ter dificuldade para alimentar, não consegue comer consistência sólida, começa a tomar sopinho, líquido, suquinho, chá, obviamente começa a perder peso. Isso está relacionado com a localização. Vai dar dificuldade para ele, então, de aceitação alimentar, de mastigação e de deglutição. Se o tumor, por exemplo, estiver localizado no estômago, esse paciente poderia até conseguir comer, mas ele vai ter distensão abdominal, dor, dificuldade de digestão. E com isso ele passa a buscar alimentos de mais fácil digestão. Começa a não conseguir comer muita coisa. E quando vê, está comendo muito pouquinho e está perdendo peso. Numa localização em intestino, esse paciente, por conta da evolução tumoral, pode ter quadros desabsortivos, quer dizer, não conseguir absorver totalmente o que come. E aí, desnutrir, perder peso porque não está absorvendo tudo, está com muita diarreia, por exemplo. Mas, independente da localização, psicologicamente esse diagnóstico pode interferir em aceitação alimentar também. Ao abrir aquele envelope, o paciente descobrir que tem um câncer, ele fica tão impactado que ele perde o apetite. Deixa de comer também. Aí você imagina, se esse paciente que está psicologicamente impactado ainda é um cabeça-pescoço, ou tem uma doença no estômago, enfim, soma um fato ao outro. Existem algumas localizações tumorais, eu vou dar o exemplo de pulmão, que a presença daquele tumor força um hipermetabolismo no corpo. É como se fosse que aquele paciente está fazendo uma maratona de 21 quilômetros, precisando de muita energia, porque para a existência daquele tumor, para ele se alimentar, para ele sobreviver ali dentro, ele gasta energia, ele força a taxa metabólica basal desse paciente ao máximo. E aí, em contrapartida, a existência desse tumor faz produção de substâncias de resposta inflamatória, que são chamadas citocinas. A resposta e da presença citocínica nesse corpo faz uma redução da ingestão alimentar, que tira a fome do paciente.
Então, esse paciente pode ter um tumor hipermetabólico, está gastando muita energia. A presença dele produz citocinas que tiram o apetite, e aí o paciente está hipermetabólico e não come porque ele não tem apetite, aí ele emagrece mais. E isso pode estar associado com a questão psicológica, por exemplo. Então, é um emaranhado de situações e de possibilidades que podem conduzir o nosso paciente oncológico, repito, nem todos, existem tumores como mama, por exemplo, que os pacientes não têm esse histórico de perda de peso, não é uma presença tumoral que imprima hipermetabolismo, não é comum que o paciente perca muito peso, perca peso de forma agressiva. Existem tipos e tipos. Como eu sempre falo, não é o câncer, são os cânceres, porque tem mais de 200 tipos de cânceres. Então, existe uma pluralidade aí de situação. Mas o vídeo de hoje é para falar justamente para esses pacientes que estão com alguma localização tumoral que faz com que eles vão perdendo peso. Uma doença pancreática, por exemplo, esse paciente tem uma dificuldade de digestão porque as enzimas que são produzidas no pâncreas fazem a digestão dos alimentos, de todos. A gente come carboidrato, lipídio, proteína e é lá do pâncreas que é produzido as enzimas para que haja a digestão dos carboidratos, lipídios e proteínas. É uma doença com potencialidade hipermetabólica. É uma doença agressiva e aí o paciente fica triste por conta disso, fica com medo, fica temeroso. E ainda não falei que todos esses pacientes, independente de localização, o que vai acontecer com eles? Eles serão tratados. Qual o tratamento? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Quimioterapia. Quimioterapia dá náusea, dá vômito, dá diarreia, dá constipação, dá fadiga. Nossa, o paciente fica jogado lá na cama sem vontade de fazer nada. Ele vai comer? Não vai. Vai ter que fazer radioterapia. Imagina esse câncer de cabeça e pescoço que não consegue deglutir direito, ainda vai fazer a radiação aqui nessa região alta, tem mucosite, tem lesão, tem estreitamento, que tem inchaço, tem edema, né? Dessa região que está sendo radioterapada. Diminui ainda mais a luz do órgão, o lugarzinho onde passa a comida, sabe? Aí o paciente não come, também por esse motivo. O paciente é cirúrgico, é intestino, vai ter que ir para a cirurgia. Bota o paciente, faz os exames pré-operatórios, não come, vai fazer exame. Não come no outro dia porque vai fazer exame. No outro dia também não come porque vai fazer exame. Tá indo para a cirurgia, chegou no hospital, faz o quê? Fica em dieta zero porque vai para a cirurgia. Termina a cirurgia, o que acontece? Fica também em dieta zero porque fez a cirurgia. Enquanto isso, o paciente não está comendo. E aí ele tem uma necessidade metabólica diária que não está sendo atingida. Então esse paciente continua perdendo peso. Quando é o pós-operatório dele, tem que ser o quê? Dieta, vamos botar entre aspas, leve, porque dieta leve é algodão, né, gente? Mas vamos botar entre aspas para vocês entenderem que vai fazer uma dietinha leve, uma sopinha, é um chá, é aquela gelatina cheia de corante. Isso vai nutrir quem? Ninguém, né? Então o paciente vai perdendo peso. E quando a gente chega a um ponto de perder muito peso, ficar emagrecido, e isso é uma depressão nutricional, o corpo responde da seguinte forma: se João não está comendo, e eu preciso ter energia para fazer o básico fisiologicamente, a circulação sanguínea, fechar e abrir o olho, respirar, movimentar pulmão, diafragma, eu preciso dessa energia. Só que João não come tanto. Se João comer muito, eu vou ter que gastar energia para digerir e absorver o que João está comendo. O que eu faço? Tira o apetite do João, porque aí se João não tiver apetite, ele come pouco. Se ele come pouco, o corpo não tem que gastar energia para quebrar aqueles monte de molécula de macronutriente, nutriente, fazer digestão, fazer absorção, fazer transporte daquilo tudo que gasta uma energia danada do corpo. Então, quando o paciente está muito depletado também nutricionalmente, gente, esse paciente tende a ficar deitado, a não aceitar a alimentação, não querer comer, não ter interesse, não ter
tesão pela comida. Não tem aquela história, né? Eu adoro um angu com feijão. Então eu vou fazer um angu com feijão para você. Não? Nossa, nem tô com vontade. A pessoa não tem esse prazer. Então, juntam-se a todos esses fatos. O paciente está tratando, então ele tem que ser nutrido. Quais as estratégias nutricionais a gente vai usar para frear essa perda de peso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é: cuida do psicológico do paciente e do cuidador e do familiar. O cuidador familiar fica nervoso, quer que o paciente coma de qualquer jeito, quer dar alimentação para o paciente. Meu Deus, mas ele adora angu com feijão e faz angu com feijão e daqui a pouco faz não sei o quê. E o cuidador fica chateado, o cuidador fica nervoso porque o paciente não está comendo. E aí o paciente fica triste porque, coitado, já está doente, já está dando uma trabalheira danada, está com medo de morrer, está entristecendo ainda o cuidador porque está tentando fazer de tudo e ele não consegue comer. Aí ele fica triste. Ficando triste, ele come menos também. E fica aquela doideira dentro de casa, de nervosismo em volta da alimentação. Afinal, a alimentação é uma coisa tão prazerosa, né? Quando a gente está feliz, a gente come. Quando a gente vai receber alguém na nossa casa, a gente faz uma comida gostosa. A gente normalmente comemora as coisas. E como é que ele não está querendo comemorar? Como é que ele não está querendo o que é prazeroso, que a nós remete prazer? Então fica esse ciclo muito difícil. E aí, todo mundo quer que o paciente ganhe peso. O cuidador quer que o paciente ganhe peso. E volta para pesar, chega aqui no consultório, pesa e tá perdendo, aí fica todo mundo preocupado. Acho que a primeira coisa é entender. Primeiro passo, meta, frear a perda de peso. Mostrar para o paciente oncológico, o importante não é nem ganhar, porque ganhar peso em oncologia é mais difícil. Nesse paciente que eu tô falando, tá? Nesse paciente depletado, emagrecido, desnutrido, que perdeu muito peso em curto espaço de tempo. É nesse, tá bom? Hoje o foco é esse paciente magrinho aqui. Então, recuperar peso no paciente oncológico é difícil. Porque não dá para ser assim da noite para o dia, é um processo. Primeiro processo, acalmar todo mundo e aí a gente trabalhar com entendimento que a primeira meta é frear a perda de peso. Freou a perda de peso, depois nós vamos ganhar peso de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Certo? Isso eu acho que é o mais importante. E aí, o que a gente vai traçar de estratégia? A estratégia é uma dieta fracionada e suplementada. Fracionada é a dieta de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia. E aí, agora eu falo para o paciente, tenha paciência. Entenda que é uma estratégia e que a gente vai ter que forçar essa história. Eu sei que você está sem apetite, você está sem vontade, você não tem vontade, sente o cheiro do alimento, ainda tem náusea, enfim. Mas a estratégia que a gente tem. Então, a cada 2 horas, a cada 1h40 e 1h40, vai lhe ser oferecido ou você tem que buscar uma força, se você mora sozinho, para você buscar uns alimentos e ingerir pequena quantidade, várias vezes ao dia. Alimentos com uma densidade calórica aumentada. Né? E, se possível, com a densidade nutricional aumentada também. As comidas que eu falo que são comidas de Deus, ao invés de ficar só comendo pão, né, comer aipim cozido, inhame cozido, esses alimentos têm uma densidade calórica e nutricional muito importante do que você ficar comendo coisa simplesinha. Por exemplo, um creme crack vai ter um valor nutritivo muito menor, um valor calórico muito menor e, na verdade, ainda tem um monte de gordura saturada que não faz bem, é trombogênica, enfim, muitos quimioterápicos têm efeito crônico, né, e tardio, cardiovascular, né, de cardiotoxicidade. Então tem que cuidar do coração também, porque nós estamos aqui, meu filho, nós estamos mirando lá na sobrevida e na vida que existe lá depois do câncer e que tem muita vida depois do câncer. Então tem que se cuidar nisso também. E aí a gente vai colocar pequena quantidade várias vezes ao dia. Nada pode ser simples, gente. Não pode ser uma gelatina. Gelatina é uma água colorida cheia de corante, conservante e uma besteirada. De valor calórico tem praticamente nada, né? Na verdade, valor nutritivo nada e valor calórico um pouquitito. Outra coisa que o paciente adora e pergunta, geleia de mocotó. Gente, o dono da fábrica de geleia de mocotó foi muito sagaz.
plantou na cabeça das pessoas que aquilo ali é nutritivo e ninguém tira. Não tem nada de nutrição em geleia de mocotó não, só tem um montão de açúcar. Então, tentar trazer os alimentos mais naturais, menos industrializados possível e pequena porção várias vezes ao dia. Hoje no mercado, eu tô falando no supermercado, tem muito, porque tá na moda da galera da maromba que faz muita atividade física, comer muita proteína. E comer proteína é uma das coisas que o paciente com pouco apetite tem que fazer. Porque há nessa perda de peso uma perda de massa muscular, de proteína. A gordura, minha filha, a capinha de gordura vai ficando e o paciente vai enxugando de massa muscular, que é a massa metabolicamente ativa, é o que ele não deveria perder, mas infelizmente é o que ele perde em grande maioria. Assim, quando comparando metabolicamente, ele perde muito mais, né, em intensidade, mais proteína do que densidade energética, do que células adiposas. Então, ele tem que comer proteína. Então, hoje no supermercado tem iogurte proteico, leite acrescido de proteína. Então, ao invés de tomar um iogurtezinho comum, puxa o iogurte proteico. Vai usar o iogurte proteico puro? Não, porque nenhuma volta no salão a gente vai dar uma volta no salão pura usando nada. A gente vai gastar, minha filha, é com muita coisa. Bota o iogurte, bota a fruta picada em cima. Tem granola aí? Taca a granola em cima, tá? Se você é um paciente que não usa leite de vaca, você pode utilizar os leites vegetais. E uma coisa que eu vou falar, nunca, nesse paciente que está perdendo peso, o que você quer recuperar, o peso dele está ajudando ele para isso, usa só o leite puro, né? Eu sempre falo, leite fluido é o leite de caixinha, o leite líquido, que já tem no mercado leite fluido proteico, com proteína dentro. Compra leite em pó. Vai fazer uma vitamina, é leite fluido, mais leite em pó. Ao invés de botar uma fruta só, bota 2 frutas. O intestino não está funcionando, o intestino tá bom, então dá pra gente botar aveia dentro da vitamina. Ainda digo mais, adoro essa estratégia. O inhame é um excelente reparador do P53. Uma substânciazinha lá que repara, né? Que é o olho bom ali para reparar dano de célula para aquele negócio não virar câncer. Inhame é bom para isso. Então, o que eu gosto de fazer? Vai fazer uma vitamina? Leite, com leite em pó, deixa sempre o inhame cozido na geladeira, pega um pedaço de inhame, bota para liquidificar junto, mais fruta, mais aveia. E eu gosto também de botar castanhas. Bota 1 ou 2 castanhas do Pará, que tem selênio, tem cromo. Na verdade tem selênio e cobre, que é interessante também por conta dos microminerais. Liquidifica aquilo tudo, toma cuidado, porque se você botar meio copo de liquidificador, mais leite em pó, mais inhame, mais não sei o que, o menino vai dar um copo desse tamanho, e a regra lá, número 2, é pequena quantidade, várias vezes ao dia. Faça de uma forma que fique pequeno volume. Vai fazer o mingau? A mesma coisa, leite fluido com leite em pó, liquidifica com inhame cozido, volta esse leite, esse super leite para a panelinha e vai fazer o mingau, seja do que for. Se você for aquele paciente que não usar leite, né, não tiver hábito, não quer usar, quer ficar sem tomar leite animal, ok. Leite vegetal, amêndoa, coco, arroz, aveia, não interessa. Com leite de coco em pó, e aí segue o baile, vai colocando as outras coisas aí para dar uma potencialidade de valor calórico. Na hora do almoço vai comer arroz e feijão, vai pegar aquele feijão, aquela concha de feijão cheia d'água, com muito caldo? Não, minha filha, dá uma escorrida naquele caldo e come mais o grão. Porque aí você tem uma concentração calórica maior do que ficar tomando aquele negócio só com aquele caldo e tal. Lembra que eu falei que o paciente, como está com pouco apetite, o metabolismo responde tirando ainda mais o apetite dele? Aí quando ele está sem apetite, o que ele faz? Ele quer tomar só a sopa. Sopa, gente, quando a gente quer emagrecer, o que a gente faz? Dieta da sopa. Né? Desde 1900 bolinha, todo mundo para emagrecer faz dieta da sopa. O paciente já está emagrecendo, vai ficar tomando sopa, gente. Se tem dente e está inteirão para mastigar, bora mastigar, tá?
Não vai ficar tomando só sopa, não. Se não conseguir, é um paciente que já está mais depletado e não está conseguindo aceitar a alimentação. E é com sopa que a gente vai resolver. A sopa tem que ter arroz, ou macarrão, ou batata, ou aipim, que é a densidade calórica. Sempre com uma proteína, um músculo, um frango, né? Os vegetais e tal. E na hora de servir também uma sopa mais, a minha professora de nutrição falava pedaçuda, né? É uma sopa mais pedaçuda do que uma sopa cheia d'água lá, com aquele prato cheio d'água com aquelas batatinhas sobrenadantes. A gente precisa da fonte energético-proteico. Falar em proteína dentro da sopa, por que tem que ter frango e carne vermelha e músculo? Porque ali libera a proteína, é aqui que tem a proteína. E aí no caldinho também tem proteína, porque o frango e o músculo liberam ali dentro. Eu gosto, além disso, pedir para cozinhar um ovo cozido, picar e colocar por cima, porque aí eu dou mais conteúdo calórico e proteico. A clara do ovo branquinho é a proteína de alta absorção e a geminha tem uma concentração bem interessante de gordura e de vitamina A e de vitaminas do complexo B também, que são importantes como antioxidantes, como otimizadores de utilização energética no corpo e como valor calórico, porque gordura também tem um bom valor calórico. Aí, falando em gordura, ainda falando sobre a sopa, ao servir a sopa, bota um fiozinho de azeite no prato já servido, no bol já servido. Ou óleo de coco extra virgem sem sabor. Bota o sem sabor para aquele negócio não ficar confuso, aquela sopa com gosto de cocada ou a cocada com gosto de sopa, tudo muito estranho, tem que ser o sem sabor, né? Para que o paciente aceite isso, aumente o valor calórico daquela sopa. 1 hora depois do almoço, ofereça ou você vai buscar alguma coisa para você comer. Vai comer uma fruta? Ok, mas que seja uma banana, por exemplo, com um chocolate meio amargo derretido por cima. Se você tem o leite em pó aí, pensei nisso agora, taca um pouquinho de leite em pó. Se você tem o leite de coco em pó, taca um pouquinho de leite de coco em pó. Daqui a 2 horas você vai repetir a pequena refeição, pode ser uma vitamina, pode ser um mingau. Vai evitar de comer coisas leves, creme crackers, chás, etc. E buscar alimentos que têm maior densidade energética. Abacate e açaí são duas frutas que têm um potencial energético altíssimo e de excelente qualidade. Abacate não é ruim para o coração, abacate não é gorduroso e ruim, pode ser utilizado, deve ser utilizado. Açaí, a mesma coisa. Ah, mas é muito calórico, é isso que a gente quer. E açaí, se possível, puro, naquele paciente que pode utilizar adoçantes sob forma de açúcares, adoça o açaí com mel, com melado. Esse paciente pode estar anemiado também. Para anemia, melado é fantástico. Não usa aquele açaí com xarope de guaraná, polpa de guaraná, que não tem nutriente nenhum, tem um monte de açúcar ali dentro e não vale a pena, né? Pode botar no açaí também leite em pó ou leite de coco em pó, também vai ser interessante. E aí vocês vão construindo a refeição ao longo do dia com esses intervalos pequenos e uma dieta mais forte, mais suplementada. Suco de fruta, gente, dá um valor calórico interessante? Dá, mas é mais volume do que valor calórico. Então o ideal é a gente complementar isso com alguma coisa. Por isso que nesses casos eu prefiro as vitaminas, seja de leite vegetal, de leite animal ou leite vegetal, enfim, eu prefiro mais as vitaminas. Esse paciente é um paciente que vai precisar de usar suplementação. É lá na farmácia comprar suplementos em pó para a gente acrescer ao longo do dia. Na vitamina, que tem de tudo, inclusive um inhame, tem que ter suplemento em pó. Na banana, que tem um chocolate meio amargo, um leitezinho em pó por cima, tem que ter o suplemento em pó polvilhado por cima. Tô falando isso porque quando chegar na ceia, eu gosto que na ceia o paciente tome um suplemento. Esse paciente, nesse caso que a gente está falando, tá? Porque eu acho, é uma coisa quase que lúdica e quase que inocente minha,
de entendimento que esse suplemento vai ser melhor aproveitado durante a noite, porque ele está em repouso, e como o paciente está em repouso, ele vai anabolizar, ele vai produzir mais células para formar aquele corpo do que ele está durante o dia, indo para a radioterapia, volta, faz o exame, pega o Uber, volta para casa, está gastando mais essa energia. Tomem cuidado quando for comprar suplemento na farmácia, dê uma olhada na composição atrás, se esse suplemento não tem muito açúcar. Geralmente, muitos pacientes chegam para mim usando um suplemento que tem um custo menor frente a outros. Aí, quando o custo é menor, normalmente esse suplemento tem açúcar e tem carboidrato demais e tem proteína de menos. O bom é que tem mais proteína que não tem açúcar. Uma outra coisa sobre o suplemento para vocês também é que esse suplemento preferencialmente seja sem sabor ou baunilha, porque o sem sabor dá para você botar em cima de qualquer negócio, que ele não vai interferir, vírgula. Os suplementos sem sabores, eles têm um toque de fundo mais abaunilhado. Então é difícil, por exemplo, a gente fazer um angu com um feijão para esse paciente e botar suplemento sem sabor por cima, porque tem um toquezinho meio abaunilhado, não vai combinar. Mas num purê de abóbora combina, porque o purê de abóbora é mais adocicado, no purê de inhame combina, tem paciente meu que aceita bem até na sopa. Mas geralmente esses suplementos são melhores aceitos e a gente tem que pensar também em percepção de paladar. O paciente tem que voltar a ter prazer em alimentar, bate melhor nas pequenas refeições, e aí vocês vão suplementando ao longo do dia. Não utilizem suplemento uma vez só ao dia. Para esse paciente, são várias vezes ao dia ele utilizando a suplementação. O corpo vai aproveitar de várias maneiras e a gente não vai deixar o time descansar em nenhum momento ali durante o jogo. A gente vai estar suplementando e vai dando para ele várias vezes ao dia. Eu acho que é isso. No próximo vídeo a gente vai falar já de outro tema, e aí eu espero vocês, e o mais importante, eu espero ter ajudado vocês falando sobre esse tema de hoje. Uma beijoca vitaminada.